Se você pertence a uma denominação evangélica, a uma igreja, e se você vai lá durante o culto, não tem palavra, não tem instrução bíblica, pode ali ser tudo, menos igreja, porque o fundamento, o elemento primordial, principal do culto é o ensino da genuína palavra de Deus, porque é a única que alimenta a nossa alma, que vai lá na divisão do nosso interior. Consegue entender isto? Então, preste atenção, onde você está servindo a Deus? É ministrada a palavra? É ensinada a instrução bíblica? Se não houver, mude de grupo, vai para ore a Deus, peça sabedoria. Com certeza você tem aí perto da sua casa um grupo que se reúne realmente para receber o ensino bíblico, instrução bíblica, e é isso que a sua alma precisa. Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um programa Defesa da Fé. Lembrando que o nosso programa acontece todas as terças e quintas-feiras, sempre no mesmo horário, das 12 às 13. Mas se você perder o horário, não precisa ficar triste. Por quê? Todos os programas são colocados no meu canal no YouTube. Olha que bênção! E como você acessa estas aulas, estes programas? Basta você entrar no YouTube e lá na busca digitar Pr. Fonseca. Digitando Pr. Fonseca, você clica em playlist, Rádio Tropical FM 91.5. Lá tem a sequência, na ordem cronológica, todas as aulas ministradas até agora. Lembrando que toda terça-feira nós estamos aprendendo bibliologia. E o que ensina a bibliologia? Ensina como a Bíblia chegou até nós, a estrutura da Bíblia e a mensagem da Bíblia. Nós estamos estudando agora os livros proféticos. Nós já estudamos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, os 12 livros históricos, os 5 livros poéticos. E na próxima aula nós vamos começar a estudar os 17 livros proféticos. E quinta-feira, que é a aula de hoje, nós estamos aprendendo teologia sistemática, que é a matéria onde nós aprendemos as doutrinas fundamentais da nossa fé. Nós aprendemos doutrina de Deus, doutrina do Filho de Jesus Cristo, doutrina do Espírito Santo. Já aprendemos hamartiologia, que é doutrina do pecado, soteriologia, que é doutrina da salvação, e agora estamos aprendendo eclesiologia, doutrina da igreja. Olha que assunto importante. De repente você tem uma dúvida, mas qual a igreja eu devo frequentar? Porque são inúmeras, são incontáveis o número de denominações evangélicas no nosso país. Mas existem aquelas que estão realmente comprometidas com a palavra de Deus, mas infelizmente não são todas. Claro que não podemos generalizar, mas nós encontramos segmentos que se dizem pertencer ao movimento evangélico, que não está comprometido com a sã doutrina. Por isso que é importante esta matéria. Toda a denominação, ela tem um cremos, uma confissão de fé. Então é importante que você dê uma olhadinha na confissão de fé do seu grupo. Por exemplo, os batistas, quando eles têm a revista da escola dominical deles, ali tem a confissão de fé. Os assembleanos têm revista
da escola dominical com a confissão de fé, tem um jornal chamado Mensageiro da Paz que vem a confissão de fé, enfim, na internet. Quando você entra na internet, quase todas as igrejas, as denominações têm site na internet e ali tem a crença do grupo. É importante você olhar para ver se o grupo não tem ali alguma heresia no meio dos pontos da fé do grupo. Por exemplo, o ICP, ele é interdenominacional. O que significa isto? Que nós trabalhamos com todas as denominações evangélicas do país. Inclusive o ICP está completando 40 anos este ano no Brasil. E a missão do ICP é ajudar a igreja brasileira no ensino da palavra de Deus e no combate às seitas e heresias. E nós temos lá no nosso site, se você quiser dar uma olhadinha, olha, vale a pena, tem muito material lá, tudo sem custo. Olha, tem também os nossos cursos, claro que daí tem um custo, mas a maioria do material que nós deixamos lá no site disponibilizado não tem custo. O site é o www.icp.com.br. Se você entrar no site, logo na primeira janelinha à esquerda, você clica lá, quem somos? E lá tem a declaração da nossa fé. É uma declaração interdenominacional. Ou seja, a nossa declaração de fé, ela é aceita por todos os segmentos evangélicos do Brasil. Seja um segmento histórico, uma igreja histórica, seja uma igreja pentecostal e até mesmo neopentecostal. Dá uma olhadinha lá, é importante conhecer a confissão de fé para servir a Deus, isso é muito importante. Bem, e nesta matéria eclesiologia, que é uma matéria também para conhecermos qual é o papel da igreja, como a igreja deve atuar, quem deu autoridade para a igreja, tudo isso nós estamos aprendendo. Nós aprendemos no primeiro capítulo a natureza da igreja. E um ponto muito importante é que não fomos nós que escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu. Olha que ponto importante. Aprendemos também que a igreja, ela nasce oficialmente com a descida do Espírito Santo. Por quê? Jesus, quando esteve em nosso meio, ele alertou seus discípulos que sem o Espírito Santo não seria possível realizar nada, porque o nosso trabalho é espiritual. Tudo isso nós já estudamos. A igreja não combate as questões terrenas, não. Essas questões terrenas, estudo, trabalho, a nossa vida, o nosso cotidiano, isso já tem aí os organismos do governo que tem esta responsabilidade, que é a política, ela que trabalha nessa área aí. Veja, o nosso Brasil é um estado democrático, nós temos o judiciário, o legislativo, o executivo. Então, este é um papel do Estado, cuidar bem do povo brasileiro. Agora, a igreja é a única que tem um papel especial, é a única que tem esse papel que foi dado por Deus, não foi dado pelos homens, foi recebido de Deus. E qual é o papel da igreja? Entrar no reino das trevas e libertar as pessoas. Olha, esse papel só a igreja tem. E para realizar esse trabalho, nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Eu sempre tenho citado aqui a primeira carta que João escreveu no capítulo 5, versículo 19. O mundo está no maligno, o mundo jaz no maligno. E nós não temos, nós próprios, força para libertar uma pessoa das garras do maligno. Nós precisamos de algo sobrenatural. E por que nós precisamos de algo sobrenatural? Porque o maligno, o nosso adversário, o diabo, Satanás, que também é chamado de antiga serpente, o pai da mentira, ele tem milhares e milhares de anjos caídos, de demônios a seu serviço. E estes seres espirituais
que também são seres pessoais, que nós já aprendemos, mas são seres espirituais. Por quê? Porque nós já aprendemos que para ser uma pessoa não necessariamente precisa ter um corpo físico. O diabo é um ser pessoal, mas o corpo do diabo é espiritual. Então estes seres, há um detalhe, são superiores a nós. Agora imagina comigo, um ser espiritual, eu não consigo vê-lo, e ainda ele é superior a nós. Como combatê-lo? Precisamos de um revestimento, precisamos de um poder sobrenatural. E este poder Jesus nos prometeu. Quando ele estava com os seus discípulos, ele deixou bem claro. Jesus disse: olha, eu estou retornando para o meu Pai. Estou retornando, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei um substituto, uma outra pessoa no meu lugar. E de fato enviou a pessoa do Espírito Santo. Veja que os discípulos estavam reunidos, quase 120 pessoas estavam reunidos em Jerusalém, no cenáculo, num espaço, e de repente, naquele templo, aquele espaço físico que eles estavam usando como templo, eles reunidos ali, desceu o Espírito Santo, como Jesus havia prometido, e todos foram cheios do Espírito Santo. A partir dali começa o trabalho da igreja, porque a igreja passa a ser revestida, agora passa a ter autoridade. E Pedro foi o que fez a primeira pregação, e ele ganhou quase 3.000 almas para Jesus na sua primeira pregação. E quando nós estudamos a mensagem, a pregação de Pedro, nós vemos que ela é dividida em 3 partes. A primeira, ele começa a mostrar nas Escrituras as profecias, as promessas de Deus, que Deus enviaria Jesus Cristo, um libertador, um salvador, um justificador. Então, ele toma como base as Escrituras. Depois ele dá o seu próprio testemunho, porque ele conviveu com Jesus. Ele diz que ele viu a morte de Jesus, ele viu a ressurreição. Jesus apareceu para ele, apareceu para todos os discípulos, tudo isso ele viu. Então, um testemunho pessoal. E a terceira parte da mensagem, ela é escatológica, ou seja, trata das coisas futuras. Ele diz que este mesmo Senhor que ele viu subir aos céus há de voltar para buscar o seu povo. Mas enquanto ele não retorna, Jesus não retorna, a igreja tem um papel de levar a mensagem do Evangelho. Para isso que Deus nos chamou. Nos chamou, nos revestiu, e a igreja é uma verdadeira escola. Nós passamos, a igreja é um centro de aprendizado. O aprendizado do quê? Da palavra de Deus. É o único lugar onde a pessoa realmente aprende a palavra de Deus. Claro, a igreja e os seus braços, como os seminários, as instituições missionárias, as escolas teológicas, são todas subordinadas à igreja, são braços da igreja, onde vão preparar os fiéis, preparar os membros para melhor cumprir a missão. E que missão é esta? De anunciar o Evangelho. Este é o trabalho da igreja. Foi para isto que Deus nos deu autoridade. Foi para isto que o Espírito Santo veio habitar em nossas vidas. Agora, nós aprendemos também que quando a igreja perde a missão, deixa de cumprir o seu papel, ela não serve mais para nada. Ela não consegue mais iluminar o mundo. Ela deixa de ser sal, ela passa a ser pisada pelos homens. E é isso que nós temos visto nos últimos tempos, infelizmente. Veja, por exemplo, no nosso país, nós tivemos um episódio, uma situação muito triste, quando nós passamos por um processo para escolher o novo presidente da República. Veja que, infelizmente, muitos, não são todos, claro, não podemos generalizar, mas não foram poucos aqueles que aderiram ao movimento político, começaram a usar os púlpitos como trampolim político, começaram, ao invés de ensinar a palavra de Deus para o povo, começaram a seduzir o povo, nas questões políticas, adotaram um lado e viu no que deu. Foi muito triste. Muitos até, esses dias eu vi até um líder pedindo perdão,
um líder batista, um pastor batista. Ele fez uma carta, leu, ainda bem, se arrependeu do que ele havia dito, se arrependeu deste envolvimento. Graças a Deus que muitos obreiros estão arrependidos, porque realmente são crentes, erraram, mas se arrependeram. Mas infelizmente tem aqueles que ainda não entenderam esta situação, não perceberam que isso desagrada a Deus. O papel da igreja é levar a palavra de Deus. Claro que não há problema algum em um irmão, uma irmã ser um político. Precisamos escolher bons políticos nas próximas eleições. Precisamos ter muito cuidado, analisar a vida da pessoa que nós vamos escolher para nos representar, mas na vida temporal, nesta vida passageira. Na vida espiritual é de outra forma que é feita a escolha. Você sabe do que eu estou falando? Então este é o papel da igreja, a natureza da igreja e o fundamento da igreja. Nós já estudamos também. O fundamento da igreja é Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a árvore, o tronco. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sumo pastor. Nós somos guiados por Jesus Cristo. O Espírito Santo veio para nos iluminar, para abrir as nossas mentes e nós entendermos o papel de Jesus Cristo. É nos ensinar a verdade. Ele é a verdade. Veja, por exemplo, o que João escreveu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai, é vem senão por mim. Isso está escrito em João 14:6. Muito bem, aprendemos também sobre a organização da igreja. Nós aprendemos que para escolher a liderança da igreja, nós aprendemos que temos mais de uma forma. Aprendemos sobre o sistema episcopal, que é o sistema utilizado pela Igreja Católica. Temos igrejas protestantes, evangélicas, que também utilizam este sistema, onde o líder maior indica o seu sucessor, indica os obreiros. Aprendemos o sistema presbiteriano, onde o presbitério escolhe o líder número 1, vamos dizer, o pastor da igreja, e o sistema congregacional, onde todos os irmãos, de forma mais democrática, escolhe o líder da igreja, o pastor, o superintendente, para comandar, para dirigir, para pastorear o grupo. Tudo isso nós aprendemos. E aprendemos também que não importa o sistema de escolha, os três são bons. Tem igreja que até mescla. A Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, é uma que mescla os dois sistemas. Ela tem assembleias, onde envolve todo o povo, mas também tem o sistema onde a liderança escolhe, tem a indicação. Então, o importante é funcionar. Aprendemos também a questão da liderança, a questão da nomenclatura, que não importa se é presbítero, se é ancião, se é pastor, se é reverendo, se é pastora, se é missionária, se é obreira, se é obreiro. O importante é que realize a obra do Senhor. O título é de menos, o importante é o papel que a pessoa executa. E nós aprendemos que podemos traduzir tudo como superintendente. O que é um superintendente? É aquele que coordena um grupo. Já viu esse termo? Superintendente da escola dominical. Ele é o que lidera todos os professores. Então o pastor da igreja, ele é um superintendente. E aprendemos também que precisa ter pré-requisitos para assumir uma superintendência, para pastorear um grupo, para conduzir um grupo, para liderar. E como eu posso dizer, este pré-requisito está na primeira carta, por exemplo, uma citação apenas, a primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 3. Ali tem como deve ser o perfil da pessoa que tem o desejo de exercer uma liderança. Está tudo ali. Agora, infelizmente, nós encontramos grupos que não tomam esse cuidado. Escolhe de qualquer forma, só porque a pessoa tem uma boa oratória, já vai separando para o ministério.
Olha que interessante, os apóstolos foram treinados 3 anos por Jesus nosso Senhor. 3 anos. E olha, Jesus é o mestre dos mestres. E eles foram treinados 3 anos por Jesus, por Deus. Olha, e depois de 3 anos ainda precisaram aguardar o revestimento do Espírito Santo para começar o trabalho. Interessante que as escolas teológicas, normalmente, o curso bacharel, ele tem 3 anos de duração. Olha que interessante, onde a pessoa vai aprender muito, mas muito, para melhor administrar a obra de Deus. É importante que a pessoa tenha treinamento, que a pessoa tenha pelo menos um curso básico, para conhecer a sua ferramenta de trabalho. E qual é a ferramenta de trabalho do líder religioso? É a Bíblia, é a palavra de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo a palavra de Deus. Tudo isso nós aprendemos sobre a autoridade que Deus deu para a igreja, é a única que tem autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos e para levar esta palavra poderosa que é a Bíblia, a palavra de Deus. E agora nós vamos aprender sobre ordenanças da igreja. Nós temos 2 ordenanças. A Igreja Católica chama de sacramento, mas nós entendemos que esta palavra não é apropriada para este assunto. Melhor usar o termo ordenança. E quais são as 2 ordenanças que Cristo nos deixou? A primeira delas é o batismo. Você sabia disto? Agora, quando a gente fala de batismo, infelizmente, tem grupo evangélico que acha que o batismo salva a pessoa. Tá vendo? Esse grupo está equivocado. O batismo não salva ninguém. Por exemplo, eu posso citar aqui, por exemplo, o caso do ladrão arrependido. O ladrão arrependido que estava na cruz, foi crucificado ao lado de Jesus, ele se arrependeu e ganhou a salvação, mas não foi batizado. Portanto, é uma prova de que não necessariamente precisa ser batizado para ser salvo. Tanto é, um exemplo, você vai concordar comigo, uma pessoa tem um encontro com Cristo na igreja, começa a servir a Deus, ele passa por um período para depois ser batizado. Como ele pode ser batizado se ele não conhece nada ainda, não sabe nada, não foi discipulado, não sabe absolutamente nada? Precisa de um período, não importa, cada igreja, cada grupo define o tempo necessário, mas precisa ser instruído para saber o que está fazendo. E eu sempre lanço mão de uma analogia para ficar bem claro o que é o batismo. Eu sempre cito um exemplo que eu tenho, uma experiência que eu tenho na minha vida. Quando eu completei 18 anos, eu me alistei no exército, que é a obrigação de todo jovem, e eu me alistei e fiquei aguardando. E depois chegou lá, eu tive que ir até lá no dia que eles definiram, e chegou lá e falou: olha, você vai servir, você foi apto, você vai servir o quartel. Eu era de Jundiaí, servi no 12º GAC em Jundiaí, grupo de artilharia de campanha. Olha que interessante, 400 soldados comportava lá o quartel que eu servi. Bom, aí eu fui para lá. Cheguei lá, primeiro dia, eu me apresentei para servir. Então, já fui com o cabelo cortado, já me deram uma farda, me deram algumas coisas lá, enfim. E uma chave do armário, onde eu deixar minhas coisas. Teve um período de internato. A partir daquele dia, eu passei a pertencer ao Exército Brasileiro. Eu deixei de ser civil e passei a ser militar. Olha que interessante, se acontecesse alguma coisa comigo fora do quartel, e um delito, alguma coisa, e a polícia chegasse, ela não podia me levar para uma cadeia pública. Não aconteceu, só estou dando um exemplo. Ela tinha que me entregar para o quartel, porque eu
pertencia ao Exército Brasileiro, a partir do dia que eu fui lá e fui convocado para servir o Exército. Bem, aí eu fiquei lá, nem tinha o nome de soldado, eles chamam de recruta. Olha, recruta. Bem, quando chegou no dia 25 de agosto, que é o dia do soldado, aí há um juramento, uma reunião, uma solenidade aberta. Você leva os seus familiares, colegas, pode levar namorada, enfim, é uma solenidade aberta, uma celebração aberta. E a minha família é muito bonito, porque aí a gente já sabe a ordem unida, marchar, mexer com o FAL, que é o fuzil, né? Eu lembro até hoje, fuzil automático leve, você já sabe fazer toda aquela ordem unida com aquele armamento, é bonito. E aí a gente canta lá o hino nacional, o hino do Caxias, enfim, e faz um juramento. Os 400 ali, nós éramos em 400 soldados, fizemos um juramento que, se necessário fosse, nós morreríamos pela pátria. E de fato a gente faz esse juramento e faz de verdade, para defender a nação brasileira contra qualquer tipo de invasão. Então veja, o que eu quero mostrar com essa analogia? Que quando eu entrei lá, eu era recruta, mas eu já pertencia ao Exército Brasileiro. Agora, no dia 25, eu estou formado, eu passo a ser soldado. E continuo pertencendo ao Exército Brasileiro, sendo militar até o dia da minha baixa. Então, veja, o que isso tem a ver com o batismo? Quando você teve o encontro com Cristo, quando uma pessoa impactada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, a pessoa reconhece que é pecadora, isso depende do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence da morte, do juízo, é Ele que nos convence. Então, do pecado, é o Espírito Santo que nos convence. Então, os nossos olhos espirituais se abrem, a pessoa é ressuscitada espiritualmente e ela começa a ver a situação de miséria, a situação de condenação, mas automaticamente o Espírito Santo direciona essa pessoa para o Calvário e ela passa a entender que Jesus Cristo, que viveu ali na região, ali na Judéia, Galiléia, que ele foi crucificado ali no período de Pôncio Pilatos, ele foi crucificado e morreu sendo inocente, por isso que João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sendo 100% homem, 100% Deus, pagou o preço do nosso resgate, ele nos justificou. Então a pessoa sente a situação de miserável, a carga, o peso do pecado que leva à morte, o salário do pecado é a morte, mas ela olha para Jesus e entende que Jesus nos salvou, que pagou o preço do nosso resgate com o seu próprio sangue. Então a pessoa aceita este plano. Quando ela aceita este plano, ela já é salva. Foi o que aconteceu com o ladrão arrependido, ela já é salva. Mas depois que ela recebe um primeiro treinamento, ela começa a ser discipulada, a entender com mais clareza este plano de Deus, da salvação, o papel da igreja. Então ela decide, olha, eu quero isso para o resto da minha vida, eu faço questão, eu quero, e se necessário for eu dou até a minha vida, mas eu jamais negarei Jesus Cristo. Então ela está apta para o batismo, para fazer essa confissão de fé. Por isso que o batismo é público. O batismo também é público, assim como a cerimônia lá no quartel é pública, na igreja também é pública. Normalmente a pessoa convida seus familiares, a pessoa está muito feliz, porque é salva. Ela não está feliz porque ela vai passar a ser salva após o batismo. Não, ela já está feliz porque ela é salva, que ela entendeu o plano da salvação e ela quer confessar publicamente Jesus Cristo, seu Salvador, nosso Salvador, Senhor e Salvador. Olha que coisa linda. Então a pessoa vai publicamente e confessa, aí o pastor, o líder, o superintendente, não importa, o que está ali naquele momento, ali fazendo aquele trabalho ministerial, batiza a pessoa. Então,
ela fez uma confissão pública, mas ela já era salva, ela só está cumprindo uma ordenança, um ritual que faz parte do cristianismo. Conseguiu entender? Isso é muito importante. Agora, existem igrejas, normalmente são as igrejas históricas, que o batismo é realizado por aspersão. Sabia disso? Que a pessoa não passa pela imersão, não mergulha a pessoa num tanque de água, numa piscina, ou no rio, ou numa represa, não importa. Tem igreja que batiza por aspersão. Agora eu pergunto para você, se o batismo não salva, se é apenas um ritual, uma ordenança de Jesus, o que importa é o simbolismo daquela ordenança, daquele ritual. É isto que importa. Por isso que nós respeitamos. As igrejas que batizam por imersão, tudo bem. E as igrejas que batizam por aspersão. Porque o que importa do batismo é o ritual, é a confissão pública, é isto que importa. A água apenas simboliza, é um símbolo apenas de limpeza. Claro que a pessoa já está limpinha quando vai batizar, não tem nada a ver com o físico. Claro, você sabe do que eu estou falando, mas é um simbolismo, é um simbolismo. Então, a pessoa é batizada por aspersão, porque a igreja dela realizou o batismo assim, sem problema algum. Ah, mas eu fui batizado por imersão, ótimo também. Como o ICP, a nossa instituição, Instituto Cristão de Pesquisas, é interdenominacional, nós respeitamos as duas formas de batismo. Ah, pastor Antônio, professor Antônio, eu não concordo, para mim tem que ser por imersão. Tá bom, fica tranquilo, meu irmão, sem problema algum. Ah, mas eu fui batizada por aspersão, valeu? Claro que valeu. O importante é a confissão de fé. É isto que importa, é a promessa que você fez, o juramento que você fez de servir a Deus todos os dias da sua vida. Bom, então essa é uma ordenança, é o batismo. Eu vou chamar aquele intervalinho rapidinho para você tomar uma água. Tá calor, tá muito calor aqui para você tomar uma água. Eu também vou tomar uma água, mas é rapidinho, não sai daí não, que ainda tem a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Eu tenho um recado muito importante para você. Dá uma olhadinha. Nós disponibilizamos em PDF uma revista refutando alguns ensinos do Adventismo. São mais de 80 citações bíblicas, onde nós colocamos o que pensam os adventistas sobre aquele texto e a resposta apologética, resposta de defesa. Olha os temas que são tratados neste PDF. São 10 temas. Primeiro o Arcanjo Miguel, depois Cristologia, dieta alimentar, Ellen White, expiação, falsas profecias, juízo investigativo, lei cerimonial e moral, sabatismo e sono da alma. E olha como que ficou. Você tem a citação dos adventistas, o texto bíblico, o que pensam os adventistas sobre o texto e a resposta apologética, a resposta de defesa. Desta forma, você pode dialogar com os adventistas e mostrar com precisão a razão da nossa fé. E como eu disse, a revista está disponível no nosso site, no www.icp.com.br, por apenas R$ 4,99. Esse valor é só para ajudar a nossa instituição. Como eu sempre digo, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que este ano completa 40 anos do Brasil, é um ministério, mas não é igreja. Portanto, nós não sobrevivemos de dízimos e ofertas. Nós sobrevivemos produzindo literatura para ajudar a igreja brasileira. Então, quando você adquire esta revista, você está ajudando a manter
a nossa instituição, que tem como objetivo primordial ensinar a palavra de Deus e combater seitas e heresias. Você pode também adquirir pelo nosso WhatsApp, o 21 98622 3266. O nosso Pix é esse que está aparecendo aí na sua tela. Você faz um Pix de apenas R$ 4,99, nos aciona pelo WhatsApp e nós liberamos o PDF da revista para você pelo WhatsApp mesmo. Você também, se quiser, pode adquirir pelo site. Vou repetir o site: www.icp.com.br. Voltamos a apresentar programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Vamos trabalhar mais um pouquinho, é o seu programa Defesa da Fé. E nós estamos estudando nesta matéria teologia sistemática. Estamos aprendendo eclesiologia, doutrina da igreja, matéria muito importante. E na primeira parte da aula nós aprendemos sobre o batismo, que é uma ordenança deixada por Jesus nosso Senhor. E a segunda ordenança é a ceia do Senhor. E o que representa a ceia? O que simboliza? O vinho simboliza o sangue de Jesus. E o pão, o corpo de Jesus, o corpo de Cristo. É isto que representa. E representa também a nova aliança. A nova aliança, olha que coisa maravilhosa. E foi estabelecida, como eu disse, por Cristo com a sua igreja. Olha que importante, só a igreja tem este privilégio de participar desta nova aliança. E está registrado na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 25, que diz assim: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazeis isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Bem, também fala do pão, que é o seu corpo. Agora, é importante não perdermos de vista o sentido, o significado da ceia. Isto que é importante. Mesma coisa eu disse do batismo. Se ele foi feito por aspersão, se ele foi feito por imersão, o mais importante é o significado. O que ele representa, isto que é importante, não podemos nunca perder isso de vista. Como eu disse, mas eu faço questão de ser batizado por imersão, sem problema algum, se você faz questão. Mas se você foi batizado por aspersão e você entendeu tudo o que eu falei, está tranquilo, claro que o seu batismo é válido. Bem, e a ceia, ela representa, ela traz para a nossa memória esses dois elementos, a carne, né, o pão que representa a carne, o corpo de Cristo, e o vinho que representa o sangue. Nós participamos. Então, nós devemos, significa que nós estamos anunciando a sua morte até que ele volte. Isso também está lá no mesmo capítulo 11, versículo 26. Então, a ceia, e quem não participa, não faz parte. Olha aqui, para fazer parte da igreja, para ser a noiva de Cristo, a escolhida de Cristo, precisa também participar deste ritual. Bem, mas daí vem aquela pergunta. Olha, quantas vezes nós precisamos realizar esta celebração, este ritual, esta ordenança na igreja? Todos os dias? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Uma vez por ano? Aí é livre, não tem uma especificação na Bíblia. Nós entendemos que os irmãos, como eles se reuniam no primeiro dia da semana, que é o domingo, primeiro, que significa, vem do latim dia do Senhor, como a reunião era feita no primeiro dia da semana, e eles
comemoravam este evento, esta celebração, a ceia do Senhor. Então, tinha essa tradição. Mas, normalmente, as igrejas, pelo menos o que eu tenho observado, o meio que eu convivo, pelo menos no Brasil, as nossas igrejas têm a maioria, não são todas, claro que não existe uma regra fixa, mas a maioria tem por tradição celebrar a ceia uma vez por mês. Pode ser toda semana? Claro que pode, até todo dia, se quiser, como é o caso da Igreja Católica, que eu já vou abrir aqui, depois eu quero explicar um pouquinho uma questão desta ordenança, como ela é feita na Igreja Católica. Vamos ficar aqui primeiro do lado evangélico, do lado protestante. Então, eu tenho notado que no nosso meio ela é realizada, essa celebração, uma vez por mês. Mas tem igrejas que realizam toda semana, não há problema algum, ou quinzenal. E tem também um grupo que realiza esta celebração uma vez por ano, porque considera que, como Jesus fez aquela celebração no dia da Páscoa, e a Páscoa judaica é uma vez por ano, e a ceia veio substituir a Páscoa para nós, por quê? Porque o ritual, estou dizendo, porque a nova aliança. Então esse grupo, eu vou até falar o nome, a Congregação Cristã no Brasil, ela celebra a ceia, essa ordenança, uma vez por ano. É errado? Não tem como falar, olha, isso é errado. Não tem como falar, é um estilo. Existem algumas práticas que Deus dá liberdade para a igreja, que nós que decidimos, Deus deixa a gente à vontade. Por exemplo, o culto tem que ser domingo de manhã, tem que ser só à noite, tem que ser de manhã, de tarde, de noite, o culto tem que ter 1h30, tem que ter 2, tem que ser menor, tem que ser maior. Não, isso é uma questão de cada grupo que tem o seu jeito de servir a Deus. Deus não está preocupado com isso. Eu cresci numa igreja que era assim, domingo pela manhã nós chamávamos de matutino. Era uma oração. Os irmãos se reuniam domingo de manhã para orar. Nós ficávamos ali orando 40 minutos, depois tinha uma palavra e a gente ia embora para casa. À tarde tinha escola dominical, 2 horas. Eu fui aluno e fui professor, escola dominical. E à noite tinha o culto. Era uma época, era assim. Talvez ainda no interior de São Paulo tenha esse mesmo padrão. Agora, eu visito igrejas em todo o país. Normalmente, por exemplo, os batistas, eu vou citar um que eu conheço bem. De manhã tem a escola dominical e depois já na sequência o culto. Olha que interessante. Tem lugares aqui no Rio que já não pode mais ter culto à noite, que é lugar perigoso, não pode mais ter culto à noite. Então o culto é de manhã, na parte da manhã. Mas tem também o culto mais cedo, na tarde, enfim, cada um. Por que eu estou falando isso? Porque são coisas que Deus dá liberdade para a gente, para aquele que está na frente do trabalho. Então, tem igreja que comemora a ceia, que realiza esta ordenança uma vez por semana. Tem igreja que realiza uma vez por mês. E tem até esse caso que eu citei aqui, que é um grupo, o terceiro maior grupo de evangélicos do país, a Congregação Cristã no Brasil, que celebra a ceia uma vez por ano. Está errado? Não tem como falar que está errado. É um jeito deles. E está certo também. Tranquilão? Bem, agora eu disse que eu ia levantar uma questão aqui da Igreja Católica, porque na Igreja Católica, a ceia, que eles chamam Eucaristia, eles usam uma palavra chamada transubstanciação. Transubstanciação. O que significa? Que quando o sacerdote, o padre, ele consagra os elementos, o vinho, e eles chamam o pão de hóstia, quando ele consagra, aquilo passa a uma alteração naquela substância. A transubstanciação passa a ser o corpo e o sangue de Cristo naquele momento, após a consagração dos elementos.
Por isso que a missa, ela é um sacrifício. E já nós, protestantes, evangélicos, nós não concordamos. Nós discordamos. Qual é o problema? Nenhum. Não estou falando mal, não. Longe de mim, eu conheço milhares e milhares de católicos. São pessoas de bem, nós respeitamos. Mas a prática, nós não concordamos. Só isso. No campo teológico, no campo das ideias, no campo bíblico, porque nós não encontramos sustentação para esta doutrina na palavra de Deus, a doutrina da transubstanciação, onde há uma alteração da substância ou das substâncias do vinho e da hóstia, no caso dos católicos, passam realmente eles acreditam nisso daí, que a partir do momento que o sacerdote, que o padre faz a consagração, aqueles elementos mudam de forma, passam a ser de fato o sangue e o corpo de Cristo. Claro, é uma questão de fé, isso acontece com o catolicismo e nós não concordamos. Nós ensinamos e entendemos na Bíblia, com base na Bíblia, que os dois elementos simbolizam. O vinho é símbolo do sangue de Cristo e o pão é símbolo do corpo de Cristo. Não há transubstanciação depois que o pastor, que o ancião, que o presbítero, que o superintendente, que o líder, que a pastora, enfim, faz a oração para essas duas substâncias, para o vinho e para o pão. Eles não passam a ser um outro ou outros dois elementos. Nós não concordamos com a doutrina da transubstanciação. Nós entendemos que o sacrifício de Cristo foi único e eterno. Não há mais essa necessidade. Portanto, para nós, apenas os dois elementos simbolizam. Um simboliza o vinho, simboliza o sangue, que é o suco de uva, e o pão simboliza o corpo de Cristo. Essa é uma questão teológica, você sabe, entende o que eu estou falando, é só você observar. Bom, agora, estas duas ordenanças, elas devem ser obedecidas por todo cristão, o batismo, e depois participar da ceia do Senhor, porque quem não participa não faz parte da igreja. Jesus deixa isso bem claro. Bem, agora, qual seria o objetivo da igreja? Veja, nós nos reunimos com pessoas de todas as camadas sociais. Nós temos igrejas em todas as localidades em uma cidade. Nós temos igrejas no centro, na área mais urbana, nós temos igrejas na periferia, nos lugares que tem uma carência maior do Estado, mas lá tem igreja, porque Jesus não faz, Jesus, o Espírito Santo, Deus não faz acepção de pessoas. Todos os segmentos precisam da palavra de Deus, todos. Eu já fui ministrar, por exemplo, para militares da Marinha. Eles fizeram um evento da Marinha no Rio de Janeiro e me convidaram para ministrar a palavra do Senhor. Também já fui convidado para ministrar para um grupo de polícia militar, policiais militares. Eu fui, ministrei a palavra. Lá dentro eles têm o culto deles, por isso que tem até capelão militar. Tem capelão militar evangélico, capelão militar católico, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja deve atingir todas as camadas da sociedade. A igreja deve atingir os políticos, deve atingir os empresários, deve atingir os trabalhadores, deve atingir todos os segmentos da sociedade. Este é o papel da igreja. E a igreja, quando ela reúne na presença de Deus, durante o culto é onde Deus se manifesta. Se Deus não se manifestar, passa a ser apenas uma reunião filosófica. Mas na hora do culto,
Deus se faz presente, porque Jesus nos garantiu. Jesus nos disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Então, quando nós reunimos, independente de grau de escolaridade, de condição social, nós somos todos iguais naquele momento perante Deus, porque nós desfrutamos de uma comunhão, e esta comunhão nós temos em função de nós termos o Espírito Santo em nossas vidas. Então, naquele momento, nós precisamos nos despojar, precisamos deixar o pensamento das coisas desta vida, para receber a palavra do Senhor, porque Deus se manifesta, e o instrumento que Deus usa para falar em nossos corações é a sua palavra. O líder, o superintendente, precisa ser bem instruído na palavra para alimentar o povo. Por quê? A instrução bíblica é a parte mais importante do culto. Você sabia disto? Olha, os louvores são importantes, a oração é importante, o testemunho é importante, no culto tudo é importante, mas o fundamental é a instrução bíblica, o ensinamento da palavra, a pregação da palavra. Este momento é o mais importante, e Deus nos usa para passar esta palavra para os que estão ali presentes. Então, o líder, o superintendente, não importa se é um homem, se é uma mulher que está ministrando, isso não importa, porque Deus não faz acepção de pessoas. O importante é que esta pessoa seja treinada, seja cuidadosa, seja temente a Deus, porque ela estará ali como a pessoa como uma porta-voz de Deus. Olha que responsabilidade. Veja, vamos citar o que está acontecendo aqui agora. Eu estou aqui na Rádio Tropical FM 91.5. Aqui tem todo um equipamento. Este equipamento foi desenvolvido pela ciência e tem a capacidade de levar o que eu estou falando até você. Esta é a função do equipamento, ele tem que cumprir esse papel, levar para você, de preferência sem ruído, numa boa qualidade, ou então pelo YouTube, que também é uma plataforma importantíssima. Quando eu jogo o meu ensino no YouTube, ele vai para o mundo inteiro. Quem tiver um aparelho, não importa onde esteja, se tiver sinal, entrar no YouTube, digitar lá PR Antônio Fonseca, vai me encontrar e vai poder ver o que eu estou ensinando. Então observe a responsabilidade que eu tenho, a responsabilidade de ensinar a genuína palavra de Deus, de instruir. Este é o papel da igreja. Eu sempre cito um exemplo. Vamos imaginar o seguinte: você vai até uma panificadora, uma padaria, chega lá e fala assim: olha, me dá meia dúzia de pãezinhos, pão francês. Bom, você pede lá meia dúzia do seu pãozinho francês, e o atendente fala assim para você: olha, nós não temos mais pão. Nós paramos de trabalhar com pão porque a farinha está muito cara e tem o salário aí do padeiro, a gente parou. A gente tem bala, tem leite, tem doce, menos pão. Pão a gente não vai mais fabricar pão, não, a gente parou. Eu faço uma pergunta para você: é uma padaria? Qual é a característica principal, primordial de uma padaria? Produzir pão, não é isso? Para você comprar. Agora, se a padaria não faz pão, ela pode ser tudo, menos padaria. Onde eu quero chegar? Se você pertence a uma denominação evangélica, a uma igreja, e se você vai lá durante o culto, não tem palavra, não tem instrução bíblica, pode ali ser tudo, menos igreja, porque o fundamento, o elemento primordial, principal do culto é o ensino da genuína palavra de Deus, porque é a única que alimenta a nossa alma, que vai lá na divisão do nosso interior. Consegue entender isto? Então, preste atenção
Onde você está servindo a Deus? É ministrada a palavra? É ensinada a instrução bíblica? Se não houver, mude de grupo. Vai para ore a Deus, peça sabedoria. Com certeza você tem aí perto da sua casa um grupo que se reúne realmente para receber o ensino bíblico, instrução bíblica. E é isso que a sua alma precisa. É pecado? Ah, minha igreja tem bastante louvor. Ótimo. Na minha igreja nós oramos bastante. Ótimo. Mas a pergunta é o seguinte: tem instrução bíblica na sua igreja? Tem. Se tem, você está na bênção. Graças a Deus. Eu sou privilegiado, porque quem me convida, as igrejas, eu ministro em muitas igrejas. Hoje mesmo vou ministrar. Mas quem me convida é porque gosta da palavra. Então, quando eu chego nas igrejas, eu encontro um povo abençoado, um povo firmado na palavra. Olha, já estourei horário. Não tem problema. Na próxima aula nós vamos concluir esta matéria e já vamos entrar numa matéria nova. Escatologia, doutrina das últimas coisas. Olha que matéria importante. Quer saber sobre a vida de Jesus, sobre o número da besta, o anticristo, o falso profeta? A partir da próxima quinta-feira, nós vamos começar a estudar escatologia, doutrina das últimas coisas. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.